Bom dia, bom dia. Que belo dia chegando para nós hoje, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe você, meu amigo, você que nos acompanha todos os dias pela manhã, a partir das 7 horas da manhã nós estamos aqui ao vivo, trazendo o devocional. Nesses últimos dias nós estamos falando sobre família. Há uma necessidade de falar sobre a família, principalmente sobre o aspecto bíblico, sobre o aspecto divino. E hoje nós vamos falar sobre família e paciência, suportando uns aos outros. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida à mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pelo sacrifício expiatório na cruz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, de confusão, todo espírito de vício, de prostituição, e que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Pai, assim eu oro em nome de Jesus, que as pessoas que estiverem nos acompanhando, ó Pai, sejam alcançados pela tua graça, Pai, e pela tua misericórdia. Amém? E graças a Deus. Muito bem, queridos, vamos falar hoje sobre família e paciência, suportando uns aos outros. E o texto que eu quero ler da Bíblia está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém? Então, Colossenses 3,13 é a parte da exortação de Paulo aos cristãos em Colossos, que para viverem uma vida que esteja em harmonia com sua nova identidade de Cristo. Então Paulo aqui enfatiza o amor, a paciência e o perdão como elementos chaves da vida comunitária, reconhecendo que conflitos e queixas são inevitáveis em qualquer relação humana, inclusive e incluindo e principalmente a família. Então a instrução suportai-vos uns aos outros sugere uma tolerância ativa e uma disposição para resistir às tensões sem se render ao desânimo ou à amargura. Paulo continua com perdoai-vos uns aos outros, que é o passo seguinte, né, após suportar pacientemente as faltas dos outros. Então a base para o perdão mútuo é o perdão divino que os crentes receberam em Cristo, que é o padrão e a motivação para perdoar. Então, se eu tenho alguma coisa para Deus me perdoar e eu não perdoo o meu próximo, meu cônjuge, meus filhos, como é que Deus vai me perdoar por algo que eu cometi também? Então, perdoai-vos uns aos outros. Primeiro eu perdoo o outro, o próximo, para que Deus me perdoe. Então não adianta eu exigir algo de alguém se eu também não estou fazendo, ok? Então, diante disso aí, o primeiro tópico que eu quero tratar aqui é a prática da paciência, né? E dentro disso aí eu quero falar sobre a tolerância diária. A vida familiar, ela é um terreno fértil para a prática da tolerância, aprendendo a aceitar e amar uns aos outros, apesar das falhas e diferenças. Nós estamos vivendo épocas, tempos, em que os filhos, quando eles se tornam adolescentes, eles ouvem muitas pessoas. E tem alguns têm mania de colocar os amigos, adolescentes igual a eles, na frente da família. Ou seja, em vez de ele honrar pai e mãe, ele procura honrar os amigos em vez de pai e mãe. Ok? E é aí onde entra a tolerância diária. E
você precisa entender isso aí para poder tolerar e saber aconselhar. Aí é quando entra a resolução de conflitos. Então a paciência, ela é crucial para resolver conflitos, proporciona o tempo e o espaço necessário para a compreensão mútua e a reconciliação pós-conflito. A Bíblia diz que a ira não pode se pôr no sol. Né? Então tem aquele momento de discussão, às vezes é acalorada, aquela coisa toda, você sabe disso. Você que é nos acompanhando, que é pai, que é mãe, que é avô, avó. Né? Então existe essa tolerância diária. Pós-tolerância diária, você também tem a resolução do conflito. Isso gera o quê? O crescimento conjunto. Então a paciência, ela permite que os membros da família cresçam juntos, respeitando o ritmo e o processo de cada um. Ok? Então você tem em casa a criança, se torna adolescente, ele vai se tornando jovem até se tornar adulto. Então existe um processo que nós, como pais, precisamos praticar e vivenciar. O segundo ponto é o perdão no contexto familiar. Então, aqui no perdão no contexto familiar, eu quero falar primeiro sobre perdoar como foram perdoados. Então, o perdão familiar é um reflexo do perdão recebido de Cristo, exigindo que os membros da família abandonem o ressentimento em favor da restauração do relacionamento. Hoje nós temos membros de família que têm muito ressentimento, filhos que não falam com pais por ressentimento, pais que não falam com os filhos por ressentimentos também. Até mesmo cônjuges têm ressentimentos em alguma coisa e não colocam para fora para poder resolver esse conflito e perdoar. Então, e dentro ainda do perdão no contexto familiar, eu quero falar sobre a libertação através do perdão. O perdão, ele tem um poder de libertar tanto o ofensor quanto o ofendido. Ele abre caminho para uma cura e renovação. Então, a libertação através do perdão. Então, é muito envolvente esse assunto da libertação através do perdão, tem pessoas que são curadas de enfermidades quando conseguem libertar o perdão, quando conseguem liberar esse perdão, quando conseguem receber e dar o perdão. Enfermidades que somatiza com o emocional, sentimental, são curadas. E a outra situação é a manutenção da harmonia. O perdão ativo é repetido, aliás, o perdão ativo e repetido, ele é necessário para manter a harmonia e a unidade familiar, prevenindo a divisão e o afastamento. Então, a manutenção da harmonia previne justamente isso aí, a divisão e o afastamento. Quando há divisão entre membros da família, há um afastamento, porque quando você divide, há um afastamento, ok? Então, é esse momento oportuno que nós precisamos entender que o perdão no contexto da familiar, ele é essencial justamente para combater, prevenir a divisão e o afastamento. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é o refletindo o caráter de Cristo. E dentro disso aí, eu quero falar sobre o imitar o amor de Cristo. Então, quando nós suportamos, ou ao suportar e perdoar uns aos outros, as famílias cristãs imitam o amor e a misericórdia de Cristo. E com isso fortalece o seu testemunho cristão dentro de casa. As discussões dentro de temas variados que surgem no dia a dia é necessário para o crescimento e o bem comum do grupo, para que um saiba a opinião do outro sobre determinados assuntos, ok? Mas dentro disso aí nós temos que saber que o amor de Cristo, ele reina, né? E com isso aí nós vamos entrar construir relacionamentos duradouros. A paciência e o perdão são componentes essenciais para construir relacionamentos duradouros e significativos dentro da família. Imagine Noé com seus filhos e esposa construindo a arca.
Será que teve discussões ali acaloradas? Teve muitas. Mas eles estavam juntos para um bem comum. Né? Então é diante disso aí que eu quero também dizer que nós precisamos aprender com as diferenças. A diversidade dentro da família pode ser uma fonte de crescimento e aprendizado, quando abordada com paciência e um espírito de perdão. Entendeu? Então, aprendendo com as diferenças. Então, nós começamos a conhecer o outro justamente com as diferenças. Tantos casais que depois de 30, 50 anos de casado falam, poxa vida, eu aprendi a amar o meu cônjuge justamente por saber das diferenças dele e respeitar as diferenças dos meus filhos e os filhos para com os pais também. E após isso aí, o quarto tópico que eu quero trazer e o último é a perseverança em amor. E dentro disso aí, da perseverança em amor, a primeira situação que nós temos é o legado do perdão. Um legado de perdão na família ensina as gerações futuras sobre a importância e o impacto da misericórdia e do amor incondicional. Então, nós precisamos passar esse legado para os filhos, ele para os netos, netos para os bisnetos e assim sucessivamente. É o impacto de misericórdia e amor incondicional. Ou seja, um legado de perdão na família ensina as gerações futuras. Onde há perdão, há amor. É isso que nós precisamos entender. Onde há perdão, há amor. E dentro do legado e na perseverança em amor, nós temos a virtude da perseverança. A perseverança em amar e servir uns aos outros, mesmo quando difícil, é uma virtude que molda o caráter e aprofunda as relações familiares. Aprofunda as relações familiares. E com isso, nós vamos fechar aqui dizendo que o amor que não desiste. O amor verdadeiro, ele é paciente e não desiste diante dos desafios, encorajando cada membro da família a fazer o mesmo, a não desistir do próximo, do outro. E com isso tudo que eu falei aqui, meu irmão, minha irmã, você está me acompanhando, eu quero concluir dizendo que em Colossenses 3,13, ele nos convida a mergulhar nas profundezas do amor e da paciência que devem caracterizar a vida familiar. O amor e a paciência devem caracterizar a vida familiar. Então este versículo não é apenas uma exortação, é um lembrete de que somos chamados a refletir a paciência e o perdão de Deus em nossos lares. Suportar e perdoar uns aos outros em amor não é uma escolha opcional para a família cristã. É o cerne de sua existência e o reflexo de sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Então, vivamos esse amor em família, praticando a paciência e o perdão. Amém? Temos que ter a paciência para perdoar. E a paciência e o perdão são intrínsecos diretamente no amor. Se houver amor um pelos outros, a paciência e o perdão se faz presente. Amém? Então que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando. Hoje é sexta-feira. Tenha um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.